Olá pessoal, tem tempo que a gente não vem aqui no nosso canal mostrar um vídeo e hoje, infelizmente, a atualização nossa, o que a gente está mostrando aqui não é uma coisa muito boa. Na nossa região a gente está sofrendo muito com a seca e muitas queimadas, a grande maioria delas inclusive queimadas criminosas, incêndios criminosos. Então no nosso plantio nós acabamos sofrendo isso também. Então, na semana passada ocorreram vários focos de incêndio na nossa região e iniciou-se um incêndio num plantio de eucalipto de uma empresa vizinha à nossa terra aqui, e esse fogo ficou descontrolado e infelizmente passou pelo nosso plantio, como a gente pode ver aqui, algumas árvores foram atingidas, na verdade todo o plantio foi atingido, algumas árvores mais que outras, e a gente está avaliando a situação, como que foi, o que a gente vai conseguir recuperar, mas o efeito foi bem ruim. Os plantios de eucalipto da região, os vizinhos aqui sofreram muito mais. Fruto, eu coloco muito a questão da espécie escolhida. A Acacia senegalensis, pela resistência dela, ela suportou muito bem. Eu vou estar mostrando algumas árvores, como que foi esse efeito, mas eu considero que, apesar do que aconteceu, do incêndio, de tudo que ocorreu aqui, ainda as árvores, elas, pelo menos visualmente, parecem que não sofreram tanto. As folhas queimaram, alguns galhos queimaram, mas o tronco a gente percebe que ainda tem uma resistência boa. Então a gente vai estar avaliando o nosso plantio, conversando com alguns profissionais da área, ver o que a gente terá que fazer aqui para recuperar esse plantio, para que o nosso projeto continue aí, ao longo dos próximos anos aí, sem nenhuma intercorrência. Acontece, é um fenômeno da natureza, mas infelizmente o homem, algumas pessoas têm dificultado mais, com essas queimadas criminosas, muitas das vezes para atingir uma grande empresa que a gente tem na região, mas eles esquecem que no entorno dessa empresa existem diversos pequenos produtores, famílias que dependem muitas vezes do sustento da terra, e acaba acontecendo isso. Então assim, quem vir aqui olhar, ver tanto o meu plantio quanto os eucaliptos na região, ao redor aqui, fica impressionado com a imagem. Eu não tive a oportunidade de ver o fogo, eu não estava aqui, mas pelo que me contaram, estava descontrolado, brigada de incêndio da empresa, vizinhos tentaram apagar, mas não conseguiram, e o resultado foi devastador, como a gente vai ver aí. Então assim, tivemos prejuízos, vamos ter que correr atrás, mas isso não vai ser impeditivo aí para que a gente continue desenvolvendo o nosso projeto, desenvolvendo o nosso plantio, e logo logo a gente vê novamente aqui esse cenário, vamos dizer assim, de devastação, esse cenário que a gente está vendo aqui, sendo recuperado aí, trazendo novamente o verde, trazendo aquelas árvores tão bonitas quanto vocês já viram aí nos nossos vídeos. Então vou mostrar para vocês um pouquinho de como que está o resultado e mostrar também ao longo do tempo aí, como que a gente vai estar recuperando a nossa área. Então vamos com a gente lá que eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente consegue observar uma região que visivelmente foi mais afetada. A gente vê que praticamente todas as árvores aqui estão com as folhas secas. Tanto a copa quanto a extremidade, o ápice dela, estão secas. Então assim, vai ter que ser feito um trabalho muito bom realmente para a gente tentar recuperar essas árvores aqui. Mas quem esteve aqui há um mês atrás, umas 2 semanas atrás, antes desse incêndio, e ver a situação que está agora é muito diferente. Mas sigamos em frente. Vamos conseguir recuperar o máximo possível aí, para que a gente veja aí logo logo essas árvores bonitas aí novamente. Já aqui nessa área, a gente observa aqui que o fogo não chegou, ou chegou bem pouco. Então as árvores aqui elas não foram atingidas. Lá na frente a gente vê mais algumas árvores também com a folhagem verde. Então é uma parte que nós iremos recuperar mais rápido.
aqui mais uma área, né? Aqui essa parte, as árvores estavam um pouco mais desenvolvidas, por igual, né? Estavam num padrão médio de altura e desenvolvimento, mas bem iguais umas das outras. Diferente daquela primeira parte que eu mostrei, onde tinha algumas árvores mais desenvolvidas. Então aqui também o efeito foi por igual. A gente observa aqui que praticamente todas as árvores estão com as folhas secas, né? Bastante folha no chão já. Então essas folhas, elas vão cair, todas elas. E aí a gente vai acompanhar, né, a recuperação. Mas aqui está bem por igual. O efeito aqui do fogo, a gente observa árvores aqui com 3, 4 metros de altura, em que praticamente todas as folhas foram queimadas. Então a gente consegue estimar a altura das chamas, né? O efeito que teve aqui acompanhando a altura dessas árvores. Realmente vendo tudo aqui, né, como eu falei, como estava verde, como as árvores estavam bonitas aqui, a gente tinha acabado de passar por um processo de poda, então tinha bastante galho seco, né, que a gente tinha retirado, então as árvores já estavam começando a responder a essa poda, e aí agora a gente vê esse cenário aqui. Observando a diferença, né, do tronco, então a gente consegue ver, né, que a coloração praticamente não alterou, né, dos troncos. Então isso é um bom sinal, é um sinal que a gente vai conseguir recuperar aí, né, diferente do eucalipto, né? O eucalipto a gente vai ver a coloração bem escura, o tronco bem afetado, mas o mogno não. O mogno ele tem essa característica aí. Então basicamente a parte mais rasteira, né, que a gente vê numa coloração um pouco mais escura, mas o restante, né, manteve a sua coloração aí. Esse eucalipto, ele estava na idade aqui de 5 anos, né, estava bem próximo já do corte, estava previsto para o ano que vem, e o fogo atingiu ele também. Então, ao contrário do mogno, como a gente pode ver, né, as árvores elas foram muito atingidas, né, queimou bastante e o resultado é bem pior, né? O estrago que foi feito aqui, né, o prejuízo aqui é maior. Então hoje essa madeira aqui, ela praticamente para celulose, ou no caso dessa aqui que iria para a fábrica de MDF, ela praticamente não tem mais valor. Então ela vai ser usada aí para carvão, né, para diminuir o prejuízo. Mas é bem diferente, é bem interessante até a gente ver isso aí, a diferença do mogno para o eucalipto, né, como que os dois se comportam aí durante o incêndio, né, os efeitos aí após o incêndio. Então é bem devastador, né? As árvores estavam bonitas, né, já próximo ao corte, e aí vem o fogo e acaba fazendo isso aqui, né? Prejuízo para o produtor, né, prejuízo para a cidade, para o estado, e aí deixam de ser arrecadados aí impostos com a movimentação, né, empregos deixam de ser gerados, enfim, toda a cadeia de suprimento, cadeia aí de produção afetada devido a incêndios criminosos, né? Então é bem complicado mesmo essa situação. Essa parte aqui do plantio é a parte que está mais desenvolvida, né, onde as árvores estão mais altas. Então que a gente consegue observar que o efeito do fogo foi menor ainda que aquele outro lado que eu mostrei. Então a gente vê que praticamente é só a parte de baixo, onde não tinha folha, que foi atingida. Então a gente observa bastante árvore com folha verde ainda, né? Então assim, o efeito aqui foi menor, o resultado para a gente vai ser melhor porque já estava mais desenvolvido, né? Então o trecho do plantio
que já estava bem desenvolvido, conseguiu suportar melhor aí esse incêndio. Então a tendência é que esse lado aqui continue se sobressaindo em relação aos outros. É uma área pequena, né? Não é muito grande, mas a gente vai conseguir acompanhar essa diferenciação aí mais ainda agora. Então, pessoal, mostrei um pouco para vocês aí de como que está, né, alguns efeitos, o resultado aqui desse fogo, mas nós seguiremos em frente aí, vamos recuperar e logo logo eu tenho certeza que mostrarei vídeos melhores aqui para vocês. Então, quem gostou do nosso vídeo, dá um joinha aí, não esqueçam de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal aqui embaixo e nos acompanhar, né, para novas etapas aí, que o nosso projeto, eu vou dizer com certeza, ele vai sofrer um pouco, mas a gente não vai deixar ele de lado, não vai perder, vamos continuar com foco aí e logo logo essas árvores estarão lindas novamente aí para vocês acompanharem. Então, obrigado aí e até a próxima.